Boa noite, a paz do Senhor Jesus. A partir de hoje, eu vou entrar num propósito e eu vou ler o livro de Neemias. Então, eu não sei quanto tempo vai durar, pode ser que dure uma semana, pode ser que dure um mês, mas espero não durar um mês. E todos os dias eu vou ler um trecho e vou tentar traduzir aquilo que eu estou entendendo, né? Se um dia você for ver essa leitura, tenta colocar também o seu entendimento nisso, né? Se você achar que, não, não é isso, então tenta entender, tá? Como eu. O livro de Neemias, eu resolvi porque eu amo essa história. Eu acho que Neemias, além de muito contemporâneo, ele é um cara que revolucionou tudo, né? Ele se posicionou, ele orou e Deus veio com estratégia e socorro para ele. Então foi como ele venceu. E é assim que a gente tem que vencer nossas batalhas, sim, com ação, mas a oração ela tem que ser permanente, né? Então vamos lá. A oração de Neemias. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante a Deus dos céus e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a minha oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço a confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, e de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem estatutos, nem juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, a palavra que ordenas a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredires e vos espalhareis entre os povos, e vós vos converteis a mim. Guardares os meus mandamentos e os cumprirei então, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei a um lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgate com a tua grande força e com a tua mão forte. Senhor, esteja, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Fazei prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante a este homem. E então era eu copeiro do rei. E continua dizendo que o capítulo 2 é a permissão de Artaxerxes. E sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu
peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza do coração. E então temi sobremaneira e disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas de fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? E então orei a Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. E então o rei disse, estando a rainha assentada junto a ele: Enquanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei e enviar-me apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para que os governadores além do rio, para que o permitam passar até que chegue a Judá. E eu vou ler até aqui. E vamos lá. O que eu entendi, tá? Eu vou dar uma resumida. Neemias, ele recebe os irmãos, que diz que a cidade está assolada, que a cidade está, os muros caídos e quebrados, que as portas estão queimadas, que aonde os pais deles foram enterrados, estava devastado, né? A cidade deles estava devastada. E com muita tristeza ele recebeu isso, né? Porque você saber que o lugar que você nasceu e que você ama tá afastado, né? E nessa tristeza dele, ele como sendo um copeiro do rei, né? Como todo mundo sabe, o copeiro naquela época, ele tinha um cargo de responsabilidade, né? Porque antes do rei comer ou beber, o copeiro tinha que experimentar. O rei não comia nada e não bebia nada se o copeiro antes não provasse, né? Porque naquela época tinha muitas, como hoje tem, mas eles envenenavam muito, né, comidas e bebidas. Então, para que isso não viesse a acontecer, o copeiro tinha que entrar fazendo essa parte. Então, o rei confiava muito nele e não via ele nunca triste, né? Nem ele, nem a rainha. E quando nesse dia ele descobre que a cidade está assim, ele entra e o que ele faz, em vez de sair descabelado, chorando e gritando pelo palácio ou mesmo pela cozinha, né? Ele simplesmente vai orar a Deus. Ele vai conversar com Deus, ele vai falar com Deus e ele vai pedir direção a Deus o que fazer, né? E mesmo entristecido, Deus dá a palavra para ele, né? Que ele vai falar já na direção de Deus. E quando ele chega no rei, o rei vê a tristeza dele e pergunta por ser um homem muito feliz, e ele conta. E o rei pergunta quantos dias vai durar essa viagem dele, né? E o rei, junto com a rainha, permite que ele vá e ele fala que vai orar a Deus novamente para que Deus venha, né, falar para ele, né? E aqui, aí o rei me disse que me pedes agora. E então orei a Deus dos céus. Ele foi orar antes de falar para o rei que ele queria as cartas, ele queria chegar lá e reconstruir essa cidade, né? Então, olha a grandeza e a obediência, mesmo não estando na cidade dele,
né? A palavra de Deus diz que aonde a gente for, a gente tem que honrar a palavra, a gente fala que ser crente não é ser crente na igreja, né? E aonde a gente for, a gente tem que agir como um crente, né? A gente não pode jamais deturbiar da palavra de Deus, não é, falar que é algo e não fazer esse algo, né? Então ele foi ali e orou e Deus falou para ele e ele conversou com o rei e o rei escreveu cartas para que ele pudesse fazer essa viagem e ter passe livre, né? Por onde ele passasse e para que os outros reinados pudessem ajudar ele, né? Dando hospedaria, água, comida, para que ele pudesse chegar até Jerusalém para começar uma grande obra. O meu entendimento vai até aqui, mas é a grande obra que a gente vai compartilhar durante esses dias. A gente vai começar uma grande obra, né? Que Deus possa me dar sabedoria, discernimento, para que eu não venha falar nada que não seja da vontade dele e que eu, junto com você, possa estar na presença de Deus e colocando mais uma sementinha de fé. Acho que é isso. Uma sementinha de fé e de força para que eu conseguimos chegar até o final desse propósito, né? Como Neemias vai chegar lá ainda, mas eu já vou dar um spoiler. Construiu em 52 dias, mas vai ser menos, né? Eu não sei quantos livros a gente vai ler, mas eu creio que em nome de Jesus a vitória já é minha. E sua também, só creia nisso. Boa noite, fica com Deus e com o Divino Espírito Santo, que Ele possa derramar maravilhas e milagres sobre sua vida hoje. Só creia, peça que o resto Deus faz. Amém? Amém, glória a Deus.